Vamos agora preparar um delicioso pandeló de chocolate. Essa massa ela é maravilhosa, ela é perfumada e super leve. Vou ensinar várias técnicas para você aprender a fazer a melhor massa de chocolate para fazer os seus bolos bem gostosos, tá? Primeiro, os ingredientes estão aqui, mas nem todos são batidos junto. Essa é a grande diferença para a gente ter aquela massa leve, tá? Os ovos da receita e o açúcar sempre são batidos primeiro. Exatamente 10 minutos para que fique um creme bem, ele vai montando, né? E a gente fala que é cremagem, por isso vai dar leveza ao pandeló. Então primeiro eu vou colocar os ovos inteiros da receita, tudo aqui na batedeira. Esses ovos eu gosto de bater assim pelo menos só para dar uma leve misturada para ele espumar. Ele espumou e a gente vai colocar o açúcar e bater 10 minutos sem parar. Vamos lá? Para dar uma airada nos ovos. É apenas esse momento que eu bato, só para dar essa espumada aqui, olha. Ele fica assim, mas agora entra o açúcar e esse processo é 10 minutos sem parar na velocidade média. Coloca todo o açúcar da receita. Aí quer colocar uma essência? Vamos colocar aqui, né? Essa tampinha aqui, ela tem mais ou menos uma colherzinha de café. Pode ser essência de baunilha, tá? No final a gente vai aromatizar ainda mais esse pandeló com raspa de laranja, só que ela entra por último. Então agora nós vamos bater por 10 minutos para ficar bem airada. Os 10 minutos que tem que bater esses ovos com açúcar é sem interrupção. Eu parei a batedeira só para mostrar para você que a metade do tempo vai ficando airado assim com essas bolhas, olha. Lembrando que ovos muito bem batidos, tem pandeló que às vezes nem necessita, dependendo se os ovos foram bem fresquinhos, né? Como o caso aqui, olha. A gente coloca o fermento em pó sim, no final, que é para a massa ficar mais leve ainda, mas ovos muito batidos, bem batidos, eles fazem a massa crescer. E é isso que a gente quer, olha, o volume, né? Mas eu ainda vou continuar batendo porque eu quero 10 minutos consecutivos, sem parar, tá? Pra gente ter esse ar que a gente precisa aqui no pandeló. Olha aí, 10 minutos, né? Bati. Você sente aqui, ó, colocando a espátula, que você não sente aquele barulhinho do açúcar, ele tem que sumir completamente, tá? Olha aí que creme bonito e leve. É nesse momento que a gente vai dar leveza ao pandeló, toda a estrutura dele, tudo começa aqui nos ovos bem batido com açúcar por 10 minutos, tá? Agora a gente vai pegar esse creme, a gente chama de cremagem, tá? E vamos passar para um bolo maior, porque a gente não pode bater os ingredientes secos aqui. Principalmente um bolo de chocolate, sabe? Que ele tem que ser bem leve. Então nós vamos mostrar aqui como é que coloca alternando líquidos com seco, tá? Então vou pegar aqui uma bacia maior. Aqui eu tenho o óleo da receita. Esse óleo com o chocolate em pó e a água quente, a gente vai misturar junto, tá? Que daí já fica mais fácil diluir o nosso chocolate em pó, porque ele fica com aquelas bolinhas, tá? Então vamos misturar na água quente. A água tem que estar bem quente mesmo, tá? Não é morna, fervendo. Aí você dilui. Isso facilita aqui no preparo, tá? Pode ser com uma colher, um fouet. Fouet é bom porque ele mistura bem, tá? Que o chocolate em pó, o cacau, o chocolate, tudo que é em pó, né? Tem essa dificuldade na mistura de líquido, mesmo que a água seja quente. Então, coloca aqui a parte.
Olha que já vai ficando um creme bem bonito. Isso vai contribuir num pandeló perfeito, tá? Então eu tenho aqui chocolate em pó, a água fervendo e o nosso óleo da receita também vai estar misturado junto aqui, tá? O fermento eu coloco na farinha de trigo, são os ingredientes secos. O bicarbonato, qual é a função dele? A gente sempre usa em massas de chocolate. Por quê? Ele não vai fazer o bolo crescer, ele vai dar um movimento na massa, mas ele não faz crescer. Quem faz crescer é o nosso fermento. O papel do bicarbonato de sódio é deixar a nossa massa de pandeló de chocolate mais escura. Essa é a função dele, né? Então, toda massa que você fizer de chocolate, coloca, porque ele vai deixar o chocolate ou o cacau que você usar mais escuro, tá? Mas vamos colocar aqui junto com os ingredientes secos. As raspinhas a gente vai colocar por último. Vou agora pegar o creme que nós batemos aqui por 10 minutinhos, sem parar, né? E nós vamos passar aqui por um bol maior. Vamos usar o fouet. Você pode usar também o batedor. Se você não tiver o fouet, a função dele nos pandeló, nas massas de creme é dar mais ar, mais volume. Então é bom que você tenha ou fouet, não tendo, usa o batedor também, que ele tem esses dentes aqui, ó, e vai ajudar também na hora que você estiver fazendo essa mistura para airar, tá? Então vamos aqui alternar. O que é alternar? É colocando os ingredientes secos com líquido, tá? Primeiro o creme, olha esse creme que maravilhoso. Isso tudo porque a gente bateu 10 minutos esses ovos com açúcar. Então a gente já tem aqui, ó, até parece uma gemada que fala, né? É uma gemada, né? Então tem que ser muito bem batido. Uma espátula de silicone, olha, porque ela tira tudo, né? Não deixa nada aqui, ó, bem limpinho. É importante, né? Porque tudo é muito bem pesado, a confeitaria ela é muito precisa. Então coloca tudo. Feito isso, nós vamos colocar agora a mistura que eu fiz aqui, ó. Óleo, água fervendo e chocolate em pó. Mas tenho aqui também bicarbonato, fermento e a farinha de trigo. Bem diluído. Eu entro aqui com um pouquinho do líquido dessa mistura, 2 ou 3 etapas, não é para colocar tudo de uma vez, tá? A farinha, o fermento e o bicarbonato, a gente vai colocar aqui a primeira parte. Feito isso, agora sim é importante que você perceba o movimento que eu vou fazer, olha, de baixo para cima. Eu não quero perder a aeração que eu consegui naquela batida de 10 minutos. Porque quando a gente faz massa de pandeló ou biscoito, qualquer receita que tenha a farinha de trigo, né? Não sendo pão, você nunca deve bater, e sim misturar. Porque senão você vai trabalhar muito o glúten da farinha, né? E a massa fica pesada. Então não é isso que a gente quer para o pandeló. De baixo para cima, ainda faz assim, olha. Aí eu continuo, né? Alternando aquela mistura que eu fiz de cacau, óleo e a água. Segunda parte. É importante, vai devagar, tá? Bem assim, com delicadeza, alternando. Olha aqui, ó, parece uma mousse, né? De tão levinho que tá a massa. Não tenha pressa na hora de você fazer essa técnica aqui, tá? Até finalizar os ingredientes secos. Quando a gente envolve aqui esse chocolate em pó, a massa não parece tão escura. Depois que assa é que você vai ver a cor do chocolate em pó que você colocou aqui, tá? E a função do bicarbonato é fazer isso.
Vamos colocar o restante em 3 etapas, como eu falei. Vamos dar uma misturadinha, porque ó, fica parado, então dá uma mexida, tá? Olha que bacana essa mistura, né? Agora bem delicadamente. Olha isso. Olha isso. Olha as bolhas de ar, como que eu falei, que ia formando, né? É uma massa perfeita. Você vai fazer um sucesso com essa massa. É uma massa coringa, né? Você não vai querer outra receita. Olha que linda que tá. Quando eu percebo que eu já misturei, eu pego a espátula, dou uma conferida. Agora vamos ver aqui, ó, tá? Eu tenho aqui a raspinha de laranja. Ah, deixa eu dar uma dica, tá? Raspa de limão ou de laranja que a gente põe nas nossas massas, para você ter tão bonita assim, sequinha, coloca no freezer, congela a fruta, que quando você for ralar, não vai sair aquele sumo, não vai sair a parte branca também que tá bem congelada, tá? Aí só vai mesmo aromatizar sem amargar o teu bolo, tá? Então vamos lá? Conferindo aqui a nossa massa. Perfeita, bem aromatizada, né? Com essência, com raspa. Olha, como eu falei, parece uma mousse, olha. E aí, dá uma conferida se tá bem envolvido. Tá. Então, o que que a gente vai fazer agora? Essa massa aqui, ela rende uma forma redonda de 30 centímetros de diâmetro, se você for fazendo uma forma só. Só que eu vou mostrar as duas formas que eu vou assar, que são duas formas de 17 centímetros com 10 centímetros de altura, tá? Vou já pegar para você ver. Como eu falei, a forma que eu vou usar, como eu falei, ou uma grande de 30 centímetros, né? Caso queira usar pequena, como eu estou usando, são duas formas de 17 centímetros de diâmetro com 10 de altura. É aqui, ó, para você ver, ela é removível, que é bom, né, para desenformar. Então eu apliquei aqui a manteiga sem sal no fundo, nunca unta as formas na lateral. Isso já era, não pode. Por que que não pode, tá? Aí coloca aqui, olha, papel manteiga, cola lá. E não precisa passar manteiga em cima do papel manteiga, olha que legal, né? Então é o seguinte, antigamente se passava em toda a volta da forma, no fundo, né? E o que que vai acontecer? Quando for pro forno assar as suas massas, no caso a nossa aqui de chocolate, vai crescer. Na hora que a temperatura chegar, ela vai crescer. Então, você vai decorar o teu bolo e se você exagerar aqui, ó, na gordura, na hora do assamento, a tua massa começa a abaixar e ficar toda esburacada, tá? Ó, fica aí a dica, então não unta somente assim como eu ensinei, tá? Agora, dividir em duas, né? Então, como eu falei, olha, a massa ela tá clara, né? Apesar do chocolate em pó, mas só vai escurecer depois que assar. Aí o bicarbonato vai agir, que é ele que vai fazer dar cor no teu chocolate em pó, tá? Eu tô usando aqui duas formas de 17 centímetros e 10 de altura, porque eu quero decorar um bolo de chocolate aqui alto, que tá se usando muito bolo alto, né? Mas fica aí a critério, quer usar uma forma maior, tudo bem, daí uma de 30 centímetros. Aqui eu asso ela em duas, depois eu vou cortar, porque eu vou montar um bolo com 4 discos, 3 recheios, tudo bem? Fica aí a gosto, tá? Então, tem uma balancinha em casa, pega, terminou a massa, pesa. Então vamos supor que deu lá 1,6 kg e pouco, você vai dividir em 2, aí coloca igualzinho, tá? Vamos colocar aqui então, eu vou pôr que eu já tenho aqui a medida. Olha aqui, olha, eu não falei que parece um mousse? Agora vamos para outra, tá? Com cuidado. Tira tudo. Eu vou dar uma dica agora também para você que prepara as tuas massas de bolo, que é assim, olha. Colocou
colocou aqui dentro, aí a gente tem o hábito, eu já fiz isso também, todo mundo fez. Vai bater com toda a força, não bate? Quer passar aí as bolinhas de ar? Não faça isso, não pode bater. Só coloca, porque o forno vai fazer o trabalho para você. Se você bater, toda a técnica que eu ensinei para a massa airar, você perde batendo. Então, olha, só faz assim, tudo bem? Leva para o forno. Forno pré-aquecido, eu já aqueci o forno ali a 180 graus. Cuidado, é um pandeló que ele vai assar por aproximadamente 35 a 40 minutos. 180 graus, se o forno for muito quente, 180, deixa 160 para ele assar devagar, tá? Então eu coloquei aqui, eu tô colocando essa base porque o meu forno às vezes ele é muito quente e essa forma ela é mais fina, então é só mesmo para proteger, tá? Então agora vai pro forno a 40 minutos, eu vou mostrar esse bolo para você assado, tá? Daqui a pouquinho a gente volta.